Já estamos ao vivo. Ô, Denise, mas eu vou fazer a pergunta no início, né? Do Evangelho, só. Agora, no início, antes dele falar. Sim. Você está ao vivo. Minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Nossos corações. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carvalho Filho. Seja bem-vindo. A Eliane vai iniciar apresentando, fazendo uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo e logo após o Carvalho fará a palestra para nós. Pode começar, Eliane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carvalho. Parece que não... Ele vai iniciar. Eliane, estou achando que ela não está aparecendo. Boa noite, Jussaina. Boa noite, Geisa, Ricardo Gomes, Cirlei. Muito boa noite. Pode começar, Eliane. Eliane, acho que ela não está aparecendo, né, Carvalho? Então, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20º, uma pergunta de Erastos. São poucas perguntas no Evangelho, né? Mas eu acho que ela é muito interessante, porque fala sobre os espíritas. Perguntareis, então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, pois podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Porque Deus quer que sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. O que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição. Esses serão destruídos. Erastos, Paris, 1863. A gente escolheu o nosso amigo Carvalho Filho, que o ano passado esteve aqui, né, ao vivo, e agora a gente fazendo as lives, para comemorarmos o aniversário de Kardec, que será amanhã. Seja bem-vindo, Carvalho, que Deus proteja você e a todos nós que estaremos escutando e ouvindo a sua palestra. Obrigado. Eu vou colocar o microfone aqui agora. Sim, por favor. Me ouve melhor? Sim, ótimo. Posso começar? Sim, eu vou sair e fica só você, tá bom? Muito boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande, um prazer renovado estar, de certa forma, de volta a Frutal, Minas Gerais. Uma cidade que, para homenagear essa nossa live de hoje, que já está tão quente quanto estava Frutal, quando estive lá no ano passado. E nos pediram, então, para que nós tecêssemos comentários sobre o nosso codificador Allan Kardec, porque amanhã, dia 3 de outubro, é aniversário de nascimento de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que é uma pessoa.
Porque, na verdade, Allan Kardec nasceu em outra data, a 18 de abril de 1857. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi o homem que viria tornar-se mais tarde Allan Kardec. Quando nós falamos de Allan Kardec, geralmente o imaginamos apenas como o codificador, ou seja, alguém que apenas juntou as mensagens dos espíritos e publicou. Mas Kardec foi muito mais do que isto. Kardec foi um homem que melhor entendia o pensamento do Cristo e que podia expressar esse pensamento em sua obra. É por isto que os espíritos superiores o chamavam de mestre, como mostra um trecho da mensagem do espírito Erasto. Caro mestre, conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Ele tinha, Kardec, a autoridade de receber as mensagens dos espíritos. O problema de live é isso, ó. E modificar essas mensagens da maneira que entendesse, da forma que achasse melhor, porque, obviamente, as mensagens tinham influência dos médiuns, inclusive as mensagens do espírito de verdade. Então, ele tinha essa autoridade de pegar aquelas mensagens recebidas, entender que poderia ter resíduos, ruídos do médium, e assim fazer as modificações que achasse que fossem necessárias. Segundo Emmanuel, Kardec foi o espírito mais lúcido que existia no orbe terrestre e que foi escolhido diretamente, pessoalmente por Jesus, para trazer a lumen o Consolador prometido por ele, Jesus. E uma doutrina de tamanha importância, que Jesus afirmou que essa doutrina relembraria tudo o que ele disse, que traria coisas novas, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Mas nem tudo foram flores. Por trás do pseudônimo, existia um homem batalhador de vida difícil, uma vida assim muito cheia de sacrifícios, de limitações, e que nem por isto se negou a exercer a missão que lhe foi confiada. Na minha humilde opinião, Carvalho, a missão mais importante depositada nos ombros de um homem depois da vinda de Jesus. Por isso que nesse instante, eu convido a todos para que nós possamos fazer uma viagem psíquica na França do final do século XIX. A cidade é Paris, a rua é Grange Batelier, no número 18, no final de maio de 1855. Era mais ou menos nesse horário, 20 horas, de uma terça-feira, quando a sessão na casa de Madame de Plaine-Maison começou, e em silêncio absoluto, os convidados tomaram seus lugares à mesa, mãos espaldadas sobre o tampo de carvalho, e entre os mais compenetrados estava o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, de 50 anos. A presença do professor na sessão de Madame de Plaine-Maison aumentava a tensão e a expectativa dos anfitriões, dos convidados naquela noite. As suas iniciais, HLD Rivaio, estampavam as capas de mais de 20 livros didáticos, adotados uns pelo governo da França, outros por escolas particulares, por universidades. O seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética, que ele lançou quando tinha apenas 18 anos, foi republicado como obra de referência na França por 5 décadas. O professor Rivaio era um homem comum. Com seus 1,65 m, o professor Rivaio tinha uma pele pálida, salpicada de sardas, os cabelos lisos, repartidos geralmente da esquerda para a direita, e ele usava um bigode muito ralo, que era
aparado na altura dos lábios para esconder uma pinta que ele tinha sobre a boca. Os olhos castanhos claros e a cabeça redonda davam ao professor uma imagem muito mais de um alemão do que de um francês. E depois de relutar muito, finalmente ele resolveu dar crédito a Madame de Plaine-Maison, considerada respeitável e confiável pelos seus velhos conhecidos. Inspecionou ali discretamente o ambiente, que estava iluminado apenas por velas, em busca de sinais de possíveis fraudes, de possíveis coisas estranhas. E logo em seguida, tomou seu lugar à mesa. Enquanto aguardava o início da sessão, o professor Rivaio ficou a observar as suas próprias mãos espaldadas ali na mesa e deixou sua mente viajar. Buscar as recordações daquilo que o levou até ali. Ele já tinha lido nos jornais relatos das cenas que se repetiam nos salões nobres de Paris, de Londres, de Nova York, de Petersburgo, diante de pessoas tão ilustres quanto perplexas. Mesas de todos os tamanhos, de todos os pesos, se erguiam do chão, se moviam, às vezes até o teto, até encostar no forro, sem que ninguém fizesse nada. Algumas se movimentavam, algumas tinham ruídos, e isto sem nenhum toque de ninguém. Como se tivessem dominadas por forças ocultas, como se fossem seguradas por energias estranhas. E a imprensa, claro, ironizava. Estampava nas capas dos jornais piadas, dúvidas. Naquela divagação, naqueles pensamentos, o seu pensamento foi cortado pela voz suave de Madame de Plaine-Maison, que, coordenando o início dos trabalhos daquela noite, fez uma breve prece e depois entrou em silêncio. O professor ficou em silêncio, observando, aguardando que acontecesse alguma coisa, e quando ele já estava ali pensando em se retirar para preparar suas aulas do dia seguinte, ele ouve estalidos no taco, e desconfiado ele testemunha o primeiro movimento da mesa. A mesa girou, saltou, se movimentou daqui para ali de tal forma que não deixou lugar nenhum para dúvida. Mas Rivaio presenciou um segundo fenômeno que com toda certeza abalaria de vez o seu ceticismo. Amparada pelas bordas, tocando ali muito suave, Madame de Plaine-Maison pegou uma cesta de vime, com uma ponteira por dentro, e ela simplesmente segurou aquela cesta para que ficasse um pouco acima de uma lousa que era mais parecido com os nossos quadros negros. E aquela ponteira começou a escrever sobre aquela placa de ardósia de maneira muito célere, muito rápida. Eram respostas a perguntas sem nenhuma participação da anfitriã. Aquilo foi o bastante para que o professor Rivaio voltasse totalmente atordoado para casa. Em sua cama, passou a noite inteira olhando para o teto escuro, obviamente, se perguntando qual seria a causa daqueles movimentos inexplicáveis. O que ou quem estaria por trás dos giros das mesas e das escritas? Sem saber que aquilo mudaria radicalmente a sua vida, o professor Rivaio decidiu então buscar respostas. Ao seu lado, há 23 anos, em um casamento extremamente feliz, a companheira que sempre o apoiava e ajudava em todos os momentos, Amélie Gabrielle Boudet, ou simplesmente Gabi, como era chamada por ele carinhosamente. Gabi era extremamente atenciosa, sorridente, não aparentava ter os 9 anos a mais do que ele, escritora como ele, professora como ele. No entanto, professora de letras e belas artes, sabia muito bem das dificuldades que era viver da educação e das vendas de livros na França do século XIX. Sem filhos, o casal se dedicara
a educar os filhos de outras pessoas, de outras famílias, fosse em escolas públicas, fossem escolas privadas. Chegaram a promover por mais de 5 anos cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada, principalmente a alunos pobres da vizinhança do bairro que morava em Paris. Mas a partir daquele momento, Rivaio deveria desdobrar-se ainda mais. Tinha que buscar tempo para poder conciliar a educação com o ofício de contador, que ele também exercia para poder sobreviver. Passou a dar atenção cada vez maior aos fenômenos, porém adotando critérios muito cuidadosos para separar os fenômenos autênticos das fraudes, como era muito particular dele. Rivaio passou então a frequentar as sessões na casa de Madame de Plaine-Maison, e ali, à meia luz, iluminada apenas por velas, por candelabros, ele tentava entender aqueles movimentos da mesa, ele tentava compreender aqueles movimentos dos cestos, e ali nas observações, enxergou naquelas manifestações uma relação entre magnetismo e o conhecido sonambulismo. No entanto, a mesa sem cérebro e sem nervos não podia ser encarada como sonâmbulos em transe. Seria então os fluidos magnéticos da Madame de Plaine-Maison que seriam os responsáveis por aqueles movimentos e pelas mensagens? Afinal, os fenômenos só aconteciam na presença dela. Ele ficava divagando, tentando entender essas coisas. No entanto, era preciso estudar. E Rivaio encontrou campo de estudos e de pesquisa quando foi apresentada ali na casa de Madame de Plaine-Maison a 2 meninas, Caroline e Julie Baudin. Elas, então, com 16 e 14 anos, adolescentes, filhas de Mélie Charlet e Clementine Baudin, aquelas 2 jovens que já faziam uma espécie de sucesso por toda a França, despertaram extrema curiosidade nos saraus que os seus pais promoviam na sua própria casa toda semana. Elas encaixavam um lápis no fundo de uma cesta de vime, ao invés de uma ponteira, um lápis. Dá licença. Ele quer participar da live também, esse é o Theo. Ao invés de uma ponteira, ela colocava ali, por orientação dos invisíveis, um lápis encaixado dentro daquela cesta de vime, e ela então saía praticamente tomando vida própria e preenchendo os maços de papéis com textos de todos os tipos, de todos os estilos. Esse método muito mais rápido e muito mais prático animou o professor Rivaio, que tornou-se frequentador assíduo das sessões conduzidas pelas irmãs Baudin. Com o auxílio das cestas, as mensagens ganharam velocidade, muito mais celeridade, e sem contato com as mãos, o lápis se movia diante dos olhos de todos. No início, obviamente, aqueles que participavam junto com o professor Rivaio ficavam fazendo perguntas sobre saúde, dinheiro, amor, ou seja, questões frívolas, segundo o próprio Rivaio. Quase todas as respostas eram atribuídas a Zéfiro, o espírito protetor da família. Irônico e bem-humorado, Zéfiro gostava de brincar com a plateia. No entanto, Rivaio, sempre muito cético e desconfiado, não achava a menor graça, pois ele considerava que aquelas respostas de Zéfiro podiam ser dadas pelas próprias adolescentes. Mas a coisa começou a mudar quando outro espírito se apresentou através de Caroline Baudin. Dessa vez, com lápis na mão, a menina escreveu um conto inédito com o título Uma Noite Esquecida e assinou Frédéric Solier. Frédéric Solier era um romantista e dramaturgo francês, morto e enterrado no cemitério de Père-Lachaise há mais de 9 anos. Quando Rivaio comparou a assinatura naquele poema que a jovem Baudin escreveu e a assinatura do próprio escritor, ficou extremamente impressionado. Neste ponto,
O professor Rivaio começou a aceitar a tese do velho amigo, o linguista Carlotti, de que as mesas seriam guiadas por espíritos. As sessões se seguiam e Rivaio acompanhava tudo com a sua caderneta de capa de couro, sempre às mãos, anotando todas as questões, perguntas e respostas. Só que muitas perguntas ainda estavam sem respostas. Como, por exemplo, estariam essas inteligências na humanidade ou fora da humanidade? Estariam essas inteligências mortas ou vivas? Depois de anotar as impressões e dúvidas dos diálogos com Zéfiro, e principalmente com outros visitantes espirituais, Rivaio decidiu colocar à prova os espíritos. Poliglota, o professor fazia perguntas em alemão e as respostas vinham, por exemplo, em inglês. Outras vezes ele apenas pensava na pergunta e o lápis corria nos papéis trazendo as respostas. A cada sessão na casa das irmãs adolescentes, as perguntas ficavam mais complexas, como, por exemplo, como ter uma confirmação da existência de Deus? O universo é finito ou é infinito? A separação da alma e do corpo é dolorosa? A cada resposta mais elaborada, vinda das mãos ou do cesto do professor, ele ficava mais esperançoso. Mas também ficava mais preocupado com tanta responsabilidade que lhe caía sobre as mãos, com tanta responsabilidade que descortinava sobre os seus olhos. Escreveu Rivaio: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão comprometido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procuraria em toda a minha vida. O volume de anotações e a qualidade dos textos ganhava cada vez mais força e consistência a cada sessão. Rivaio resolveu então fazer perguntas às irmãs Boudin naquelas sessões e pegar aquelas mesmas perguntas em horários diferentes e repetir para Madame de Plaine-Maison. E para sua surpresa, as respostas vindas das duas pessoas diferentes se repetiam palavra por palavra, como se tivessem a mesma fonte. E para enterrar de vez os últimos resquícios de ceticismo do professor, começaram a chegar até ele a notícia de que as mesmas informações que vieram ali na casa das adolescentes Boudin começaram a se revelar em outras sessões de mesas girantes pelo mundo afora, conduzidas por gente séria, honrada e digna. Isto fez o professor se sentir ainda mais estimulado e fortificado para seguir em frente. No entanto, para filtrar e organizar as mensagens do além, tentando separar verdades e mentiras, o professor virava noites, abria mão de férias, abria mão de finais de semanas, sempre acompanhado pela doce Gabi. Depois de meses de checagens, de rechecagens, de provas, de contraprovas, as dúvidas que atormentavam o professor Rivaio deram lugar a uma convicção. Sim, a origem de todas aquelas informações só poderiam vir dos espíritos. No entanto, espíritos de todos os níveis, frívolos, elevados, levianos, sublimes, confiáveis, não confiáveis, como qualquer mortal. Ou seja, era preciso ter muito cuidado com eles. Convencido, portanto, da existência dos espíritos, Rivaio partiu para a segunda etapa da sua investigação. Desvendar o mecanismo de intercâmbio com além, com os espíritos. Após uma nova rodada de entrevista com os invisíveis, Rivaio determinou então chamar o intermediário, ou o meio entre o mundo invisível e o mundo visível, de médium. Do latim, meio. Entendendo que os médiuns eram apenas instrumentos que permitiam os espíritos agirem,
O professor partiu para o estudo de como esse fenômeno se dava. Mais estudos, mais pesquisas, mais tempo. Coisas que se seguiram exaustivamente. Tudo parecia se encaixar. Tudo fazia sentido para o velho professor. E tudo parecia completamente absurdo para a maioria dos cientistas e principalmente para os jornalistas da época, que exigiam as publicações, que faziam piadas com muito cinismo de toda a ordem. E embora nem sempre o professor conseguia manter a moderação diante dos ataques alheios, ele seguia firme com seus estudos. 10 meses depois de incessantes diálogos com os invisíveis, com os espíritos, e de pesquisas complementares, muito tempo depois de muito estresse pelo ataque vindo das pessoas que deveriam analisar primeiro, antes de falar, o professor chegou finalmente às bases do que definiria mais tarde como a ciência dos espíritos. Apoiado cada vez mais os seus esforços, a doce Gabi, Amélie Gabrielle Baudet, mal sabia que faltava pouco tempo para o professor mudar de vida e mudar de nome. Entendendo ele, o professor Rivaio, que precisava compartilhar aquelas informações com o público, começou a passar a limpo as suas informações compiladas e um novo livro começava a ganhar corpo. Nessa época, o casal morava no apartamento de fundos, ali na rua Desmarty, número 8, segundo andar. Foi lá que, numa determinada noite, estava o professor Rivaio ali numa mesa iluminada por velas e por candelabros. Enquanto ele trabalhava nos escritos, ele foi surpreendido por batidas. Pancadas na parede que vinham às vezes do teto, às vezes de uma outra parede. E aquilo, no começo, ele não deu muita atenção, mas quando ele percebeu que as batidas começaram a aumentar, ao ponto de chamar a atenção de Gabi, que chegou para saber o que se tratava, resolveram procurar. No entanto, quando ele parava de escrever, as pancadas paravam. Ele voltava a escrever, as pancadas voltavam. Ele parava para procurar, não encontrava, as pancadas paravam. Ele retornava, as pancadas continuavam. E isso foi até por mais de meia-noite, quando desistiram de encontrar de onde vinham e foram dormir. Porém, aquele mistério seria desvendado no dia seguinte, bem ali na sessão, na casa das irmãs Baudin. Era 25 de março de 1856. E seguiu o seguinte diálogo entre Kardec e os espíritos. Qual foi a causa daquelas pancadas? Perguntou Kardec. Respondia então o espírito Zéfiro. Era o teu espírito familiar. Com que fim ele bateu daquele jeito? Perguntou Kardec. Queria comunicar-se contigo. E quem é esse espírito? Pode perguntar a ele. Ele está aqui. O professor então tomou fôlego e conduziu a conversa com o máximo de cordialidade. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te pela visita. Poderá dizer-me quem és? O silêncio então toma conta do lugar. E quando ele menos esperava, o lápis começou a correr. Para ti, chamar-me-ei verdade. Todos os meses aqui, durante 15 minutos, estarei à sua disposição. Kardec então volta à carga. Ontem, quando batestes, tinha algo a me dizer? Desagradava-me o que escrevias e quis fazer com que o abandonaste. O Espírito de Verdade orientou ainda que ele deveria aguardar mais um pouco antes de publicar os seus escritos e, principalmente, melhorar a qualidade de modo a não dar brechas para nenhum questionamento. Deu como exemplo um equívoco. O Espírito de Verdade chamou atenção para que Kardec procurasse um equívoco que ele estava cometendo e que foi o motivo das pancadas para chamar atenção. E determinou que Kardec lesse e relesse os seus escritos até achar o equívoco e corrigir. Quando ele volta para casa,
Ele relê e relê até encontrar um erro crasso na 30ª linha de um capítulo sobre a manifestação dos espíritos e corrigir. Mas a vida do professor Rivaio não era apenas codificar as questões sobre o mundo espiritual. Durante o dia ele tinha que trabalhar como qualquer pessoa e trabalhava duro para pagar as contas. E a sua situação financeira piorou ainda mais. Quando Luiz Bonaparte venceu as eleições presidenciais de 1848 na França, com apoio da igreja e por ter tido apoio da igreja, logo em seguida aprovou a nova lei sobre o ensino, favorecendo sobremaneira as escolas católicas, dando-lhes muito mais recursos, praticamente recursos limitados, o que fez com que a igreja construísse 257 escolas secundárias católicas na França. Foram fundadas isso tudo em 2 anos. E os professores dessas escolas passaram a ser cada vez mais subordinados aos sacerdotes. E, principalmente, obrigados a recitar o catecismo nas salas de aula e zelar pela moral católica, independente da crença, independente da sua fé. E quem se recusasse seria sumariamente demitido. Mais de 800 mestres foram afastados, e entre eles o professor Rivaio. Ele passou então para tentar conseguir dinheiro para pagar suas contas, cuidar da contabilidade de 3 empresas. E aquilo ajudava a completar sua renda. Desanimado com aquela situação, o professor Rivaio chegou a cogitar abandonar o terreno espinhoso das investigações do além. Foi quando, obviamente, o plano espiritual, trabalhando para que a peteca não caísse, fez chegar até as mãos do professor Rivaio, através do seu amigo Carlotti, nada menos do que 50 cadernos repletos de mensagens. Esses cadernos foram todos eles escritos pela mão de outra jovem, de outra médium, Ruth Jafé, então com 19 anos. Várias informações daqueles cadernos traziam respostas, traziam questões e complementavam tudo que já havia sido escrito na casa e nas sessões das irmãs Baudin. Aquilo ajudou o professor a corrigir e a completar as suas informações. Com fôlego renovado, com ânimo renovado e com apoio dos amigos, ele passou então igualmente a frequentar as sessões da rua Tiquetone, onde morava Ruth Jafé. E numa dessas sessões, a sexta, em movimento, se voltou em direção ao professor e, como se apontasse para ele, o lápis colocou num papel uma mensagem muito enigmática. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstruirá o que foi demolido. No dia 12 de junho de 1856, o Espírito Verdade, através de outra médium, a Linné, complementou aquela mensagem e deixou tudo mais claro e muito mais assustador. Caberia a ele, professor Rivaio, organizar e divulgar uma nova doutrina capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. E disse mais: nunca fales da tua missão, seria a maneira de fazeres fracassar. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizestes. E continuou: não te esqueças que pode te triunfar como podes falir. E se falir, perguntou Kardec, Deus não assenta tanta responsabilidade na cabeça de apenas um homem. Se tu falhardes, outro te substituirá. Rivaio então voltou a questionar: quais razões me fariam fracassar? O Espírito responde: a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, pois se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa.
É preciso que te mostres ao conflito. Ódios terríveis serão aguçados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão tua perda. Ver-te-ás abraço com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados, por mais uma vez sucumbirá sobre o peso da fadiga. E para lidar com tantos sacrifícios, com tantos perigos, o Espírito Verdade recomendou ao professor uma série de qualidades: humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança e por aí afora. E mesmo tendo todo o direito de recusar a missão, eis que o professor ponderou e respondeu firme: aceito tudo sem restrições. Portanto, com cuidado de quem já tinha escrito e lançado mais de 20 livros didáticos, o professor se dedicou a burilar os ditados dos espíritos e torná-los, como sugeriu o Espírito de Verdade, muito mais claros e mais atraentes. E no dia 17 de junho de 1856, o Espírito Verdade voltou à cena e recomendou novos ajustes, mais cuidados. Pediu que revisse por mais de uma vez, que revisse outros pontos e afirmou, por mais importante que fosse esse primeiro trabalho, Rivaio, ele é apenas uma introdução. Chegara então o momento de dar nome e sobrenome à nova doutrina. O professor então decidiu: para coisas novas é preciso ter palavras novas. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar a nova crença os vocábulos espírita e espiritismo. Então, naquela manhã chuvosa de primavera, a 18 de abril de 1857, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na loja de Monsieur Danty, uma obra ditada e revisada por espíritos superiores, com 501 itens, trazia como ilustração de abertura um desenho feito pelas médiuns, uma cepa de vinha, símbolo da criação do homem por Deus, e na capa o nome, o Livro dos Espíritos. Um livro que proclamava a nova doutrina, que sacramentava a existência de espíritos e revelava respostas aos maiores questionamentos do homem. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que aqui estamos? E na capa do livro, logo abaixo do subtítulo, em negrito e caixa alta, como responsável por organizar o ditado dos espíritos, Allan Kardec. Ali então, a 18 de abril de 1857, nascia Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivaio tinha 53 anos. E só mais tarde, Rivaio revelaria os bastidores da origem do seu pseudônimo, o brincalhão Zéfiro, em sessão na casa das irmãs Baudin, na presença de Gabi, revelara que havia convivido e trabalhado junto com Rivaio entre 58 e 44 anos antes de Cristo, como druidas, ali mesmo nas Gálias, que era a região da antiga França, como sacerdotes da sociedade celta. Se dedicaram ao ensino da filosofia, e naquela reencarnação, o professor se chamava Allan Kardec. Mal publicara o Livro dos Espíritos, e as reações indesejáveis iniciaram de todas as partes. E vieram as primeiras de onde o professor menos imaginava. Ele jamais imaginaria que Ruth Jafé, aquela médium dedicada de 19 anos, ficaria inconformada por não levar nenhum crédito na obra. Segundo as suas contas da médium, 3/4 do livro se deviam à sua mediunidade.
Rivaio justificou mais tarde dizendo que não colocou o nome das médiuns primeiro, porque queria poupá-las de exposições indesejadas. E segundo, pelo motivo simples de que a obra, como foi atribuída aos espíritos, não era das intermediárias, eram dos espíritos. Portanto, não tinha que aparecer o nome de ninguém. Mas o livro dos espíritos causaria muito mais barulho. Com o sucesso da publicação cada vez mais lida, cada vez mais discutidas, as mesas girantes deixaram de ser simples diversão e passaram a ser exemplo, evidência de manifestação dos espíritos, ou seja, da imortalidade da alma. Para muitos jornalistas, para muitos cientistas e principalmente para os religiosos, já não seria possível aceitar o silêncio. Ao mesmo tempo que começaram os ataques de todos os lados, chegaram igualmente manifestações de apoio e de interesse. Muita gente preferiu acreditar na doutrina dos espíritos do que no escárnio dos detratores. Sem a ajuda das irmãs Baudin, que haviam se casado, e sem a ajuda de Ruth Jafé, que ainda estava indignada, o diálogo com os espíritos teria agora uma nova intermediária, uma nova médium, a enigmática Hermance Dufour. Kardec fora apresentada à Hermance Dufour e testemunhou ao vivo que já tinha lido e ouvido falar dela. A beleza da jovem, adolescente, o impressionou tanto quanto a velocidade de suas mãos enquanto botava no papel as mensagens assinadas pelo espírito de São Luís. E uma dessas mensagens, endereçada ao próprio Allan Kardec por São Luís, fez as seguintes recomendações: coragem e cautela na nova missão. Kardec não sabia, mas ele e São Luís estariam lado a lado em um novo projeto. Com o sucesso crescente do Livro dos Espíritos, Kardec passou então a receber cartas de todos os lugares. Leitores do livro, tanto da França quanto de toda a Europa. Gente até então sem fé, ou católicos devotados, mas extremamente devastados pelas perdas de seus entes queridos e famílias, relatavam a ele através das cartas as mudanças em suas vidas. Diziam quanto a leitura do livro os fizeram bem, mas relatava também a pressão que recebia dos padres e dos bispos contra o que eles, os padres, chamavam de o sacrilégio da necromancia. Muitas jovens, como Hermance Dufour, estavam sendo internadas em manicômios pelas próprias famílias com apoio de clérigos, de padres e de médicos, diagnosticados como possessas pelo demônio. Muitos adeptos do espiritismo eram ameaçados de excomunhão pelas igrejas, ou pior, eram ameaçados de demissão pelos seus patrões, apenas por professarem a palavra espiritismo ou por apresentar qualquer obra, no caso o Livro dos Espíritos de Kardec. E uma preocupação tomou conta de Kardec: como esclarecer e como apoiar os leitores perseguidos? Como difundir as mensagens que chegavam para ele de toda parte, principalmente vinda da Europa? Foi quando ele então lembrou de Paulo de Tarso, quando Jesus havia orientado, quando ele estava na mesma angústia, como orientar a todos, e inspirado pelo próprio Cristo, recebeu a mensagem de que deveria enviar cartas às igrejas. Inspirado por essa ideia, em novembro de 1857, Kardec recorreu mais uma vez à Hermance Dufour e, tentando consultar os espíritos, na pauta um novo projeto que ele estava pensando e que ele queria lançar, e que seria a primeira publicação espiritualista da França, a Revista Espírita, a Revista Spirite, pelas mãos da jovem médium
veio o aval de São Luís. A ideia é boa, de começo deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse geral. Mas havia ali um pequeno problema, o dinheiro. Kardec, então, pensou em publicar apenas um número, para ver como seria a aceitação, para ver como que ele conseguiria ajustar os custos. Porque, afinal de contas, ele publicaria do próprio bolso. E a resposta veio curta de São Luís. Um só número não bastará. Mexa-se e conseguirás. Kardec, então, foi buscar pessoas conhecidas, empresários, e entre promessas e desistências, entre tentativas e recusas de apoio financeiro, Kardec escreveu e publicou os primeiros exemplares da Revista Espírita com a ajuda financeira da Doce Gabi. E no dia 1º de janeiro de 1858, saía a primeira edição com o seguinte subtítulo na capa: Jornal de Estudos Psicológicos. Segundo Kardec, pelas páginas da Revista Espírita, o público poderia acompanhar o progresso daquela doutrina nascente, daquela ciência, e principalmente se prevenir contra os exageros e principalmente contra a credulidade dos céticos, contra o ataque das pessoas. A revista, segundo Kardec, seria uma tribuna livre para que todos ali pudessem discutir de maneira sensata sobre o espiritismo, além de ser a revista uma fonte de divulgação dos fenômenos e das comunicações dos espíritos. Após a circulação de alguns exemplares, a Revista Espírita desperta o interesse e o estudo pela ciência, o que levou um grupo de 15 pessoas a participar de reuniões privadas, sempre às terças-feiras, na casa de Allan Kardec. Mas em tempo pouco, o número de participantes mais que dobrou, e a casa de Kardec começou a ficar pequena. Os frequentadores mais assíduos, então, propuseram que rateassem, que fizesse uma vaquinha e que alugasse um novo espaço. Kardec, então, já queria alugar um novo espaço, resolveu formalizar aquela entidade. E com a aval do Estado nasce o Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, o embrião da primeira sociedade espírita do mundo. E apesar das dificuldades para legalizar a sociedade, visto que o momento político da França era muito tumultuado, principalmente em Paris, no dia 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passou a ocupar sede própria, num salão alugado por um ano no mesmo Palais Royal, onde havia sido lançado o Livro dos Espíritos, no entanto, em outra galeria, dessa vez na Galeria Valois. Aquele seria o palco de sucessivos diálogos com o invisível, descritos nas edições cada vez mais populares da Revista Espírita e estimulado cada vez mais pelas vendas do Livro dos Espíritos e agora pelo número crescente de assinantes da Revista Espírita e pela adesão de novos sócios contribuintes à sociedade, o professor passou a se dedicar cada vez mais de tempo à sua missão. Logo, o professor Rivaio seria apenas uma sombra de Kardec, a cada dia mais atuante e a cada dia mais confiante. 6 meses depois do lançamento da Revista Espírita, ela já conquistava assinantes em toda a Europa. Chegava até o México, Canadá, Estados Unidos, Moscou, Xangai. No entanto, muita gente questionava, afinal de contas, o que seria o espiritismo?
Para responder essa pergunta e também para reagir a críticas de pessoas insensatas, Kardec lança um folheto em julho de 1859, uma espécie de cartilha intitulada O que é o Espiritismo? No entanto, na mesma proporção que se cresciam os novos adeptos da doutrina, crescia também os ataques e as animosidades, principalmente aquelas vindas da igreja e da imprensa. Padres e jornalistas, como que aliados, publicavam toda sorte de ataque, não apenas à nova doutrina, mas principalmente aos médiuns. Farsas eram montadas para tentar desacreditar o espiritismo. Ameaças eram impostas sobre o tacão do medo, principalmente porque os artigos da Revista Espírita eram assinados não apenas pelo espírito de São Luís, mas por novos colaboradores do além, como Santo Agostinho, um dos principais teólogos da igreja, morto 14 séculos antes. E isto se tornou para a igreja insustentável. Blasfêmia, gritavam os católicos. Fogo, recomendava a Santa Sé. Foi nesse cenário que, em março de 1860, 3 anos depois, portanto, Kardec lançou a segunda edição de O Livro dos Espíritos, com 1018 itens, com 474 páginas. Aí alguém fala, mas não são 1019 itens? Não, são 1018. Se você verificar, por um erro de tipografia, faltou o item 1011. Então vieram 1009, 1010, 1012, por isso chegou a 1019. No Brasil, apenas a editora ID fez a correção e traz a tradução do Livro dos Espíritos com 1018 perguntas e respostas. Era uma nova obra, como Kardec mesmo definiria. No entanto, para esquentar ainda mais a temperatura, chegou para Kardec de Marseille uma mensagem escrita pelas mãos do médium Jorge Genouillard, intitulado O Futuro do Espiritismo. Datado do dia 15 de abril de 1860, a mensagem falava: o Espiritismo restaurará a religião do Cristo, que se tornou na mão dos padres objeto de comércio e de tráfico. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Também de Marseille, Kardec recebeu uma carta com a notícia de que os padres estavam debruçados sobre a leitura do Livro dos Espíritos. Aquilo intrigou ele, obviamente. Mas na casa da médium Madame Schmidt, o Espírito Verdade confirmava a Kardec: a parte esclarecida do clero estuda realmente o Espiritismo, mais do que supões. No entanto, meu caro, não creais que seja por simpatia. Ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo. E eu te asseguro que será rude a guerra que lhe farão. E dessa forma aconteceu. O influente jornal católico La Bibliographie Catholique lançou uma série de impropérios contra a pretensa doutrina espírita, que classificava como o amontoado de absurdos e de contradições, de hipocrisias e de blasfêmias. E muitas igrejas, párocos usavam o púlpito para conclamar aos fiéis a manter a distância da nova seita. O espiritismo era classificado por esses padres como obra do demônio, e as reuniões espíritas que atraíam cada vez mais adeptos eram denunciadas como encontros satânicos. Enquanto gritavam por um lado, a doutrina espírita se espalhava por outro. E os trabalhos árduos continuavam pelas noites adentro,
principalmente pelos finais de semana e feriados. E em janeiro de 1861, Kardec anunciava o lançamento de uma nova obra, o Livro dos Médiuns. Um guia prático, uma espécie de manual de instruções, destinado aos interessados em desenvolver as aptidões mediúnicas, a decifrar os mecanismos dos contatos e, principalmente, para desvendar fraudes. O movimento, então, ganhava corpo. E grupos de estudos das obras de Kardec são criados em várias cidades francesas e pela Europa. Para Kardec, o movimento, então, alcançava uma nova fase, a fase da coragem. Adeptos que antes escondiam sua fé já se confessavam como espíritas com muito orgulho e sem medo. E no segundo semestre de 1861, chega para Kardec uma carta com uma solicitação muito animadora. Ela chegava da cidade de Barcelona, a pedido do editor Maurice Lachatre. Pedia 300 obras de O Livro dos Espíritos, que foram enviadas, obviamente, à capital espanhola. Assim que os exemplares desembarcaram no porto espanhol, foram confiscadas por ordem superior. A entrega só seria autorizada com consentimento expresso do bispo de Barcelona. No entanto, o veredicto veio rápido, confisco e fogueira. Apesar da apelação por parte de Kardec e dos protestos de muitas pessoas pelos traços ainda viventes da Inquisição, na manhã do dia 9 de outubro, daqui a pouco comemora-se, de 1861, na esplanada do bairro La Ribera de Barcelona, a queima dos livros seguiu o rito clássico. Indumentárias, discursos calorosos, acusações sem julgamentos e a fogueira. No entanto, o espírito de verdade, percebendo que Kardec ficou muito abalado com aquela situação, orientou que ele não desanimasse. Disse que aquele ato, na verdade, aguçaria a curiosidade das pessoas e pediu para que ele publicasse mais livros, pois os pedidos da Espanha chegariam em breve. E assim aconteceu. Pelas mãos do comandante do vapor El Monarca, os livros começaram a desembarcar na Espanha aos milhares. No ano seguinte, em setembro de 1862, na sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec receberia a visita de um espírito, um certo Antônio Palau e Termens, ele mesmo, o bispo de Barcelona que havia confiscado e ateado fogo nas obras. Desencarnado um mês antes, numa mensagem muito longa, recheada de culpa e de arrependimentos, ele finalizou com uma frase que dizia mais ou menos: daquele bispo que não passa de um penitente. O número de associações aumentava a cada dia e a cada canto. Na Argélia, na Nigéria, na Itália, na Áustria, no México. E os jornais estampavam nas suas capas: que pensais na nova obra em que trabalho nesse momento? Mesmo com todos os ataques e com todas as dificuldades financeiras, Kardec prosseguia com a sua viagem. Saía pelas cidades do interior da França a divulgar. E em sigilo total, com conhecimento apenas de Gabi do que ele planejava, Kardec começou então a preparar um novo livro. Sequer o editor conhecia a existência da nova obra. É reunião na sociedade. Ele fez uma pergunta sem entrar em detalhes. Perguntou para o espírito: o que pensais na nova obra em que trabalho nesse momento? E eis que São Luís respondeu: esse livro de doutrina
terá uma influência considerável. Fizeste bem em abordar questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conte com a proteção do teu guia, nosso guia de todos, e com o concurso devotado dos teus mais fiéis espíritos, no número dos quais queira muito sempre que me contes. Kardec, então, por inspiração, resolveu sair de Paris, numa viagem em volta da mais profunda discrição e guardado do mais profundo de sigilo do que seria o seu objetivo. Kardec resolveu fazer um retiro em Saint-Andrés, um balneário no litoral francês. Após alguns dias, com a companheira Gabi, que retornou a Paris para cuidar dos trabalhos, Kardec continuou sozinho buscando o objetivo traçado. E no dia 14 de setembro de 1863, Kardec recebe uma mensagem que ele mesmo havia solicitado a Paris sobre um assunto qualquer, a pedido para que lhe fosse enviada para o seu retiro em Saint-Andrés. Sem que o médium soubesse do que se tratava aquela viagem, ele escreveu uma mensagem e enviou essa longa mensagem a Kardec, falando sobre o motivo de que ele foi inspirado para fazer o retiro. Disse a mensagem: compreendes agora porque tínhamos necessidade de tê-lo sobre a mão. Livre de toda preocupação, se não daquela da doutrina, uma obra como a que elaboramos juntos tem necessidade de recolhimento e de isolamento sagrado. Sigo com vivo interesse os processos do seu trabalho, que são um passo considerável para a frente e abrem, enfim, ao Espiritismo o largo caminho das aplicações úteis para o bem da sociedade. Em 15 de abril de 1864, vem então a lumen o livro intitulado Imitação do Evangelho. Na sua introdução, uma explicação capaz de provocar arrepios no clero. Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que lhes facultem o verdadeiro sentido. A chave estava agora disponível, o Espiritismo. Pela primeira vez, Kardec classificava a doutrina como a terceira revelação. No mês seguinte, a Igreja Católica deu um veredito sucinto sobre a terceira revelação. Incluiu todas as obras publicadas por Allan Kardec no índex da Sagrada Congregação, ou seja, estava terminantemente proibido a leitura pelos fiéis das obras de Kardec. No entanto, Kardec reagiu ao veto com uma nova comemoração. Por ter sido incluído no índex, por ter sido proibido pela igreja, a maioria das livrarias apressaram-se em colocar as obras em mais evidência. Afinal de contas, como diz o ditado, tudo que é proibido é mais gostoso. 3 anos depois, sob observações reiteradas do editor, o Monsieur Didier, pela orientação de outros companheiros, o livro é rebatizado como o Evangelho segundo o Espiritismo. E os ataques continuavam, as fraudes também. Estelionatários que eram descobertos em suas fraudes, nas suas mágicas, nas suas prestidigitações, eram propositalmente ligados ao Espiritismo. Quando alguém se matava, eles colocavam o livro dos Espíritos ao lado do corpo e faziam uma foto
para que pudesse ligar aquilo e dizer nos jornais: a pessoa leu o livro de Kardec e se matou. Por isso que Kardec já estava cansado, ou melhor, estava exausto. Só os íntimos sabiam que no início de 1865, Kardec sofreu um acidente cardiovascular muito grave, que o levara para a cama por longos dias. No entanto, mesmo doente, a produção nunca parou. Nunca faltou uma edição da Revista Espírita. Porém, logo depois que ele se recuperou daquele distúrbio, o espírito do médico homeopata Antonin Demer, escreveu que se ele, o espírito, não tivesse presente, não estivesse por perto, quando a pressão de Kardec subiu e o seu coração ameaçou parar, o codificador estaria tão livre quanto ele no além, e avisou para Kardec: você deve cuidar você deve se cuidar para poder concluir a missão. Se por excesso de trabalho, Kardec, tu precipitar-te a partida para cá, será passível da pena de suicídio inconsciente. Puxão de orelha duro. Kardec, então, deu uma pausa, mas uma pausa rápida. E logo em seguida, em setembro de 1865, anunciou através da Revista Espírita o lançamento do seu 4º livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A obra continha um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal, ou seja, sobre a morte, sobre a vida espiritual, as penas, as recompensas. Falava sobre as penas eternas, com vários exemplos de situações reais, através de depoimentos dados pelos próprios espíritos de toda ordem, de toda condição. E no último dia de 1865, pela primeira vez um jornal dedicou uma página inteira à palavra da moda espiritismo. Pela primeira vez, um jornalista demonstrou respeito pela doutrina, pois, movido pelos ataques dos colegas, ele resolveu ler, ele resolveu conhecer e escreveu: o espiritismo não é como creem vulgarmente, uma seita para fazerem mesas girarem. O espiritismo é uma ciência, ou melhor dito, uma filosofia espiritualista que ensina a moral. Não é uma religião ordinária, visto que não tem dogmas nem culto, muito menos sacerdotes, e nem artigos de fé. Sua doutrina se firma sobre a prova certa da imortalidade da alma, e é para fornecer esta prova que os espíritas convocam os espíritos do além-túmulo. Assim, em 23 de abril de 1866, eis que o médico homeopata Demer volta a manifestar na sociedade espírita e receita a Kardec mais uma vez o repouso. Alertou a ele que ele estava trabalhando muito e que trabalhar muito não iria apressar a marcha da doutrina, mas arruinaria a própria saúde. E os ataques não cessavam. Médiuns eram, por incrível que pareça, apedrejados na rua, em plena luz do dia. A imprensa dava destaque às fraudes que eram desmascaradas, imputando a doutrina espírita. E cada vez mais exausto e abatido, Kardec ia em frente. A próxima mensagem de alerta chega então no fim de 1867, pelas mãos do médium Didier. O médico Demer alertava que Kardec deveria reduzir a correspondência com os leitores e reduzir a publicação da Revista Espírita para que ele pudesse concluir o próximo livro e publicá-lo sem demora. Assim, em janeiro de 1868, começaram a circular pelas principais livrarias da França os exemplares da nova obra assinada por Allan Kardec, a Gênese.
ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O longo subtítulo estampado na capa resumia em algumas linhas os conceitos chaves do texto. A doutrina espírita é o resultado de um ensino coletivo e concordante dos espíritos. E quando Kardec achava que já tinha visto de tudo em relação aos ataques, eis que ele não imaginava que o ano de 1868 lhe reservava muito tristes surpresas. Uma carta chegou até ele dando conhecimento sobre o projeto de um grupo de adeptos da doutrina espírita que lançaram um jornal, um periódico intitulado Jornal do Espiritismo Independente. Parece que eu já vi essa cena por aqui. Diziam esses ditos espíritas que iriam separar a doutrina dos mortos. Caberia a eles, os vivos, chegarem às suas verdades sem submissão aos médiuns, porque eles consideravam os médiuns falíveis e sujeitos a enganos, principalmente por espíritos suspeitos, que muitas vezes eram superficiais. Por incrível que pareça, até o Senado francês assistiu atônito à convocação por um comissário do governo que chamava os seus correligionários a se prevenirem contra o que ele chamou de partido espírita. Para o público dessa vez, mas o público dessa vez saiu em defesa da doutrina, e principalmente de Kardec. E ele buscava cada vez mais, e ele e as pessoas buscavam cada vez mais nas páginas do Livro dos Espíritos esclarecer as suas dúvidas e confortar as suas dores. Kardec iniciou o ano de 1869 fazendo as contas. De acordo com ele, os espíritas seriam no mundo em torno de 6 ou 7 milhões. Os Estados Unidos seriam o país que mais abrigava espíritos, seguidos pela Europa, até no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, que sediaram em 1865 o primeiro grupo de estudos de divulgação da doutrina espírita. Para a imprensa, Kardec foi modesto, porque, segundo a imprensa, os espíritos eram muito mais no mundo. Em abril de 1869, Kardec, então, publicou na Revista Espírita uma nota intitulada Aviso Importante. Falava Kardec que, a partir de 1º de abril, o escritório de assinaturas e de expedição da revista passaria a funcionar em novo endereço, a Rua de Lille, número 7. Essa seria também a sede da Sociedade Espírita de Paris, a Livraria Espírita, que era uma entidade sem fins lucrativos administrada por espíritas e com a renda revestida integralmente à Caixa Geral do Espiritismo. Naquela data, Kardec e Gabi também se mudariam no dia 1º de abril para a Vila Seguir, logo atrás do endereço do qual moraram e que viveram praticamente a vida inteira, porque os seus planos na Vila Seguir eram não apenas morar, mas erguerem ali o tão sonhado asilo, a biblioteca e o museu. No dia 31 de março de 1869, na véspera da mudança, Kardec estava em casa empacotando livros, organizando documentos em meio a móveis que estavam arrastados fora de lugar, coisa de mudança. Passava das 11 da manhã, quando um caixeiro de livraria bateu à porta para buscar exemplares da última edição da Revista Espírita. Coberto por um elegante robe de chambre, Kardec entregou o pacote ao visitante, curvou sobre si mesmo e desabou no chão sem dizer uma só palavra. Com 65 anos completos, o professor Léon Denis Rivaio estava morto. Ou melhor, mais vivo do que nunca. Quando ontem
eu fazia o resumo dessa história para que eu pudesse mentalizar e poder falar aqui hoje, eu confesso que eu emocionei muito nesse exato momento quando escrevi sobre a morte de Kardec. Eu não vou narrar aqui sobre a reação do médium Delany, que foi o primeiro a chegar ali, chamado pelos criados, e viu o corpo do amigo de longa data estirado no chão. Eu não vou nem falar da doce Gabi, que estava na rua, e chegando minutos depois de Delany, se viu diante do corpo do companheiro de 37 anos de vida compartilhada. Uma vida repleta de projetos, de luta, de viagens, de lágrimas, de planos de descanso, de uma viagem a dois para descansar, que seria feito logo nos próximos meses, para que ele pudesse recuperar a saúde. Muito menos vou falar das quase 1.200 pessoas que acompanharam o corpo de Kardec até o cemitério de Montmartre. Para os espíritos elevados, pouco importa as homenagens, pouco importam os reconhecimentos. Eles não têm vaidade. Kardec foi muito mais do que isso. Kardec fez muito mais do que qualquer um de nós podemos imaginar. Se ele estivesse reencarnado nos dias atuais, talvez ele viveria do mesmo jeito, do mesmo modo que ele viveu no seu tempo, e continuaria da mesma maneira divulgando a doutrina espírita por todos os cantos. Fato esses, meus queridos, que infelizmente poucos espíritas fazem. O que mais vemos no movimento espírita são pessoas que acabam de chegar no espiritismo e, ao invés de se adaptarem à doutrina, querem logo mudar a doutrina para que ela se adapte a eles próprios. Espíritas questionando, dizendo que Kardec está ultrapassado. E nós vemos, infelizmente, até hoje, mais de 160 anos depois daquele jornalzinho lá de Paris, espíritos de classe inferior reencarnados no Brasil, tentando alterar o espiritismo, dando sobrenomes esdrúxulos e ridículos, como, por exemplo, espiritismo progressista, espiritismo de esquerda. Não existe espiritismo disso, espiritismo daquilo. Não existe kardecismo. Não existe espiritismo de mesa branca, vermelha, preta, lilás, da cor que seja. Existe espiritismo. Uma doutrina que não necessita de defesa, porque ela paira acima das criaturas e se sustenta por si mesma. Pois os homens, esses detratores, passam e a doutrina fica. E ainda, esses detratores, com toda certeza, irão reencarnar lúcidos dos males perpetrados a si próprios e principalmente a doutrina, e se tornarão árduos defensores do espiritismo, como nós estamos vendo por aí no Brasil afora. Porque sempre foi assim e sempre será assim. O que o espiritismo necessita, como disse o próprio codificador, não é de defesa. O que necessita é da divulgação. Emmanuel disse: a maior caridade que podemos fazer pelo espiritismo é a sua própria divulgação. Uma doutrina arquitetada pelo próprio Cristo, que tem levado consolo, alento, respostas e muito amor a todos quantos a procuram e mergulham nos seus postulados. Isso precisa ser divulgado para poder alcançar a todas as pessoas, principalmente os sofredores, para que ela possa fazer o seu papel de consoladora, pois é o espiritismo a única doutrina capaz de consolar nesses tempos difíceis que passamos na Terra, e principalmente no Brasil, pois, na verdade, é esse o nosso papel, é essa a nossa responsabilidade, pois somos nós os espíritas hoje os trabalhadores da última hora, e estamos tendo nesse momento não uma missão, mas uma oportunidade de redenção de nossas quedas do passado, da maneira mais amorosa possível ofertada pelo próprio Cristo, de sermos trabalhadores da seara espírita, de podermos amparar e socorrer. E para terminar,
Para aqueles que ainda não conseguiram compreender a importância que foi Kardec para a humanidade a materializar a ideia de Jesus, para aqueles que ainda não compreenderam a profundidade que é essa doutrina escrita a quatro mãos, as mãos de Kardec e as mãos dos espíritos superiores, e para aqueles que ainda, digamos, que já compreendeu isso tudo, mas que tem dúvidas, vou deixar algo para aguçar a curiosidade, para provocar uma vontade de prospectar as peças de um quebra-cabeças muito, muito interessante. Na Revista Espírita de novembro de 1861, Allan Kardec diz textualmente, num texto onde ele descrevia o discurso de um jantar feito em sua homenagem, diz Kardec que o seu guia espiritual é o Espírito de Verdade. Ele diz apenas assim. Um leitor da Revista Espírita, posteriormente, envia uma carta a Kardec perguntando se o Espírito de Verdade era um conjunto de espíritos. E Kardec responde que não. O Espírito de Verdade é um único espírito e que raramente se comunica. Mas vamos ao Novo Testamento. Lá em Mateus, capítulo 11, versículos de 7 a 11 e de 14 a 15, narra o evangelista. Jesus, ao partirem, começou a falar a respeito de João o Batista às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Mas o que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então que fostes ver um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta é de que estás escrito. Presta atenção daqui para frente. Eis que vi o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E completa Jesus. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E se quisestes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Ou seja, quando Jesus falou que dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles que reencarnam, daqueles que ainda necessitam reencarnar, ou seja, dos espíritos que habitam o orbe terrestre, ele, João Batista, é o maior, ou seja, o mais evoluído. E ele diz, se queres saber, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. Não vai dar tempo de entrar em detalhes sobre quem foi Elias, mas Jesus deixa muito claro que João Batista é a reencarnação do profeta Elias e diz, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Vamos agora para a codificação. Livro A Gênese, no capítulo As Predições, capítulo 17, Predições do Evangelho, Anunciação do Consolador, no item 37. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o teu ensino, e ao demais, prevê só que não ficaria esquecido, como também que seria... Está faltando óculos. E que também seria alguma coisa desvirtuada, o que por ele fora dito, visto que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e que juntamente com Elias restabelecer todas as coisas, isto e pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de Jesus. O Espírito de Verdade disse que viria juntamente com Elias restaurar tudo. E nasce a doutrina espírita. Então, será que Kardec foi João Batista?
Está textualmente dito. Talvez seja por isso que o Espírito Zéfiro disse naquela mensagem, quando das batidas, que era um espírito familiar. Pode ser familiar no sentido de ser o Cristo muito próximo a Kardec. Pode ser familiar porque João Batista, enquanto encarnado, era primo primeiro de Jesus. Como eu disse, muitos não fazem a menor ideia do que seja o espírito de Kardec. E muito menos do que foi o seu papel, e muito menos do que sejam o espiritismo. Sem idolatria. Agradeçamos, portanto, a Kardec por ter sido o mártir dos tempos modernos, que sofreu o empalamento da ignorância, que foi jogado aos leões das palavras devastadoras, que foi crucificado na cruz do sacrifício para que hoje pudéssemos receber essa luz que jorra diretamente de Jesus. E agradeçamos ainda mais ao Mestre amado por ter nos permitido isso tudo. Eu peço desculpas pelo avançar das horas, mas eu acredito que o pessoal do Frutão já sabe que eu gosto de falar um pouco. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado, Denise, muito obrigado a todos pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Nós que agradecemos, nós estamos muito felizes, foi esclarecedora, foi emocionante, teve um gatinho lindo passando por aí, né? Lembrando também que amanhã também é São Francisco, né? Aniversário dele também, que é o protetor dos animais, né? E a gente termina com a prece que Jesus nos ensinou e esperamos que ela retorne a você em forma de gratidão, de amizade, de irmandade. Foi muito linda, foi esclarecedora, a gente nem percebeu o tanto de tempo, quem ficou até o final, né? Acho que eu coloquei algumas frases para você ir lendo, não sei se você viu, olha, o pessoal está te falando, tá? Ó, a Deizinha também fala, viu? E a gente agradece demais a você por ser nosso amigo, tá? E como é uma reunião pública, né, doutrinária, a gente vai encerrar. Lembrando, pessoal, que muitos falam sobre a água fluidificada, qualquer um de nós pode fluidificar, basta ter fé, não é isso, Carvalho? Então, é um instrumento dos espíritos para colocar nesse momento o remédio curador para todos os nossos males terrenos e espirituais. Basta ter fé. E a gente vai fazer a prece, principalmente pedindo, Carvalho, a gente houve muito retorno à pátria espiritual de amigos nossos essa semana. Tem mãezinhas com coração doloridos, filhos, amigos mesmo que a gente viu através dessa passagem do Covid pelo nosso país, pelo nosso mundo, né? E como foi esclarecedor aí esse momento que você fala sobre ela, né? E a gente, então, pede a todos que nesse momento procure lembrar da doce figura do Mestre Jesus a orar para nos ensinando o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão espiritual que tanto necessitamos. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos e guarde-nos de todos os males. E que assim seja. Muitíssimo obrigado, meu caro amigo Carvalho. Aprendemos muito. Foi uma verdadeira aula. O pessoal ainda está falando, depois se você puder falar, né? Olha, muito obrigado por tão maravilhosa palestra. Acho que é a Eliane, porque ela não consegue retornar. Amigos para sempre.
tá? Que a gente amou a sua palestra, realmente. Os comentários foram muitos. Eu agradeço. Muito obrigada. Tenha uma boa noite, um bom descanso para você. E retorne sempre que você puder, tá? É só chamar. Tá bom, então. Ó, a Maria Reis está te mandando gratidão, um grande abraço. Nossa amiga Lucinéia, foi muito bom, esclarecedora. Tudo que foi falado foi passando um filme, como se estivéssemos vivendo as lutas de Kardec. Ah, é muito chique, né? Tá vendo? Muito obrigada, viu? Muito, muito, muito. Deus te abençoe. A nós todos. Um grande beijo. Se quiser falar alguma coisa, nós estamos... Eu estou sem microfone, não vai dar para falar. Já falei demais por hoje. Então, boa noite. Fica com Deus. Deus lhe pague. Abraços a todos, meus irmãos. Dou sim. Fiquem com Deus.